Passo então a palavra à moderadora deste painel, mediadora cultural, também ela contadora e autora, a Lélia Pestana. Olá, muito boa tarde a todos. Começo claramente por dar os parabéns aos mentores e organizadores desta primeira edição, tão ambicionada que sei que foi pelos profissionais desta casa, profissionais de excelência que tanto têm contribuído para o mundo da literatura, da leitura e do livro. A vocês todos que sabem bem quem são, o meu bem-aja, uma salva de palmas para vocês. Agradeço também o convite para aqui estar a mediar este painel absolutamente maravilhoso. Digam lá que não é, hã? Estes três jeitosos. E são três pessoas que admiro muito e que também contribuíram de formas diferentes e distintas no meu caminho e também para me motivar e inspirar neste mundo mágico dos livros e das histórias. E publicamente também agradeço a vocês por serem fonte de inspiração. Uma salva de palmas para eles outra vez, isto hoje é assim. E a título de contextualização deste painel, que é a arte de contar e o papel dos contadores de histórias, nós temos três convidados que partilham esta arte de formas distintas e também com recursos diversificados. E, como tal, articulamos que cada um iria fazer uma pequena comunicação e depois vamos então conversar um bocadinho sobre este mundo mágico da arte de contar histórias. O ato de contar histórias acompanha a humanidade desde os primórdios. Os homens das cavernas já narravam os acontecimentos do seu cotidiano, como demonstram as inscrições rupestres. Por meio das narrativas, o homem preserva a memória, divulga o conhecimento, compartilha a cultura, exerce religiosidade e prestígio, promove entretenimento acima de tudo, expressa e muito bem as suas emoções e impressões. Muitas narrativas fundamentam-se em tradições populares de diversos povos. Contar uma história consiste em apresentar para um público específico uma narrativa que parte de certa leitura de mundo. Ao longo do tempo, esta arte incrível de contar histórias ganhou imensos e inúmeros recursos para além da tão conhecida oralidade. Ganhou através do palco, figurino, música e outros elementos que enriquecem as diferentes narrativas, envolvendo sempre narrador e espectador numa experiência, acima de tudo, sensorial. A mesma história pode ser contada de diferentes maneiras, com diversos enfoques e recursos também. As histórias que cada pessoa escolhe para guardar na memória e recontar ajudam, acima de tudo, a construir a sua identidade e a da coletividade. Ora então, falemos. Falemos sobre a importância da arte de contar, da arte de contar histórias, e que importância tem esta questão tão premente atualmente de contar e que importância que ela tem na vida das pessoas. Esta é uma importância que eu considero muito interessante a ser debatida hoje aqui neste painel, porque eu sei que esta arte de contar histórias acaba por também impactar quem conta e quem escuta o contador de histórias. E é por isso que é para mim um gosto fazer esta viagem tão bem acompanhada pela arte de contar histórias com todos estes grandes contadores de histórias aqui presentes. Por isso mesmo, eu alerto a vocês todos que apertem os cintos e deixem-se levar pelo poder das palavras dos nossos três convidados. Catarina Claro, Jorge Serafim e Sandro Nóbrega. Uma salva de palmas aqui para os nossos convidados. Começo então por apresentar a nossa primeira convidada, a Catarina Claro, que quase dispensa apresentações. A Catarina Claro é licenciada em Animação Sociocultural pela Escola Superior de Educação de Beja,
Mais tarde lançou-se para outros voos e fez em Barcelona, onde cursou o mestrado em Artes Visuais e Educação na Faculdade de Belas Artes de Barcelona. Mediadora cultural por vocação e missão. Tem desenvolvido a sua atividade profissional no âmbito da educação pela arte, como autora e coautora de projetos educativos para todos os públicos junto de instituições como a Fundação Carlos de Gulbenkian e a Fundação EDP. Colabora como educadora artística e mediadora de leitura com diversas câmaras municipais, serviços educativos, de bibliotecas, museus e teatros do país. Formadora certificada, dando aulas no ensino superior e profissional. Os seus projetos cobrem e cruzam uma vasta área disciplinar que vai da animação da leitura à expressão corporal e dramática, passando pelas artes visuais. Em 2016, fez do seu ninho Casa Invisível Associação Cultural e voou rumo à nossa Ilha da Madeira, e ainda bem, onde tem colaborado, entre outros, com os projetos educativos do MUDAS, o Museu de Arte Contemporânea da Madeira, da Porta 33 e da Câmara Municipal do Funchal. Desenvolve o projeto de mediação de leitura Histórias para Gente Miúda, a partir do qual dinamiza oficinas e sessões de contos para a infância em diferentes contextos de educação formal e não formal. Para a Catarina, claro, estar hoje aqui neste painel é com certeza uma validação e uma coincidência feliz e mais especial do que nunca para ela. Com certeza terá a oportunidade de mais adiante perceber do que falo. As histórias contadas com alma e coração ajudam a difundir culturas e conhecimentos. Quando escutamos uma história boa, das profundezas da alma, do ser humano, como tão bem a Catarina sabe fazer, leva quem escuta às suas próprias profundezas, a passear pelas suas próprias paisagens internas de conhecimento, como se pudessem estar em contacto com aquilo que faz sentido na sua própria vida. Um contador passa pela nossa vida e pode mudar tudo. Que superpoder é este que o contador de histórias possui e que muitas vezes faz com que seja possível mudar ou até transmutar a vida das pessoas ou até mesmo as pessoas. Os contadores de histórias estarão para ficar? Passo a palavra à Catarina, claro. Boa. Então, olá, muito boa tarde a todas, muito boa tarde a todos. Talvez não se note muito, mas estou extremamente nervosa de estar aqui. Ontem, enquanto partilhava que ia cá estar hoje, disse até me tremem os joelhinhos, não poderia ser mais honesta do que isto. De estar aqui com esta senhora e com estes senhores hoje aqui neste lugar, a partilhar convosco sobre um tema que me diz tanto. Os contadores de histórias estão para ficar ou não? Eu, há uns anos atrás, li um ensaio do filósofo Walter Benjamin, que em 1939 escreveu sobre um romancista russo. Está tudo bem? Parecia um cão a ladrar. Escreveu... Quem é que escondeu aí o cão? Acho que é o microfone. Que medo. Tu bem que dizias que Mercúrio estava retrógrado hoje. Porque eu estava Ora bem, atenção. Eu estava a dizer que o Walter Benjamin escreveu um ensaio sobre. Ele estava na altura a analisar o trabalho de um romancista russo, Nikolai Leskov, e o ensaio chamava-se precisamente O Contador de Histórias. E neste ensaio que ele escreveu em 1939, ele anunciava o fim do contador de histórias. Numa era da informação, estávamos todos cheios de histórias com explicações e com informações, carregadas de informações, mas faltavam-nos histórias de espanto. E por isso o contador de histórias estava destinado à sua morte. Estava destinado a desaparecer. Lembro-me quando li esse ensaio, em 2016 ou 17 talvez, de pensar, meu Deus, o que pensaria o Walter Benjamin se vivesse nesta altura agora, não é?
A verdade é que me pus a pensar sobre isto das histórias de espanto. E quando pensava sobre estar aqui hoje e partilhar sobre esta paixão que é a de contar histórias, esta função que é a do contador, da contadora de histórias, pus-me a pensar sobre as histórias de espanto que me fizeram ter vontade de contar histórias. E como fiquei muito nervosa com este convite, embora muito feliz e muito nervosa por estar aqui, pensei, ok, então vamos lá, para tu não te perderes, vais escrever uma história. E então o que eu fiz foi escrever uma história e que, se me permitem, eu vou partilhá-la convosco. Vou fazê-lo sem microfone, está bem? Acho que toda a gente vai conseguir ouvir. Chama-se Uma História de Espanto. Meu Deus, criado na primavera, quem me dera o saber, ai, ai, a tua intenção qual era. Corria o ano de 2000 e troca o passo, quando uma miúda da cidade grande rumou ao sul para estudar. Queria conhecer outros lugares, sentir a distância na pele, saber qual é o som do silêncio de uma paisagem moderna. Ou então, queria só fugir para casa das duas regras impostas pelos pais. 10. Ser suficientemente distante para uma primeira inesquecível aventura. E lá foi a mim, malas aviadas. Atenção, senhor passageiro, o comboio Intercidades com destino a Beja vai dar entrada na linha número 1. Partiu pela linha do Alentejo fora, deixando para trás a bagagem da infância. O quarto decorado, exclusivamente a voz laranja. O Walkman e as cassetes com as mesmas músicas de sempre já cansadas. Claro, os diários escritos em bico cristal. Chegada à Beja, a moça teve logo que aprender a lidar com os 42 graus à sombra de um setembro fresquinho. Viu-se longe do mar. E pela falta dele, sentiu-se uma presença regional. Mas nada que o tempo que nos chegaram de gerações a perder de vista não fizessem acostumar-se. A única dificuldade era mesmo o dinheiro, que faltava para pagar os estudos. Hei de encontrar trabalho, pensou. Quis o destino que a casa para onde foi viver a moça ficasse perto da biblioteca municipal. Um edifício enorme, de um branco mergulhado, ocupado por ter um inteiro. Claro, enorme, envenenado. Ali está a terra. Biblioteca Municipal José de Saramago. A moça nunca tinha ouvido falar daquela em particular, mas até gostava de ler e de colecionar livros. E isso foi quanto bastasse para aquele lhe parecer um bom lugar para procurar trabalho. Para além disso, pensou que quando tivesse estudado para os exames, já tinha onde se amanhar perto de casa. Não sei se sabe. Quem sabe? Não sei se vocês sabem. Em Beja, no verão, faz um calor esquisito. E no inverno faz um frio de rachar. E por isso, quanto menos tempo se perde a andar de um lado para o outro, ora a suar em mica, ora a tremer de frio e a bater com os dentes, melhor. Percebem porque é que quando se contam histórias de alentejanos, eles são sempre os preguiçosos da história? É por isso. Alguém consiga mexer mais os pés na direção da ventoinha, à direita, agora para a esquerda, o calor que se faz sentir no campo. Percebes a ventoinha? Certo dia, a moça decidiu lá passar, para ver nunca tinha lugar. Da rua, podia ver 3 mulheres a conversar numa sala de cave. A porta estava aberta. E ela, meio ao medo, abriu-se. Por acaso não precisam de ajuda aqui, não? Do outro lado, 3 olhares confusos aguardavam-se por direção. Ela nunca tinha procurado a valsa. Olha lá o que é que se dizia, eu procurava.
Estou à procura de um emprego. Por acaso, há por aqui emprego? Matou essa gema. Como desajeitou. Diz uma das mulheres. Eu acho que a Wanda Agulhas está precisando de uma moça a trabalhar de fotografia. A Wanda Agulhas era provavelmente a melhor patroa que o seu quarteiro. Mas isso já dava para toda uma outra história. Agora importa saber que a empresa que geria a fotografia da Biblioteca Municipal de Beja era da Wanda Agulhas. E foi assim que, quando iniciaram da Biblioteca Municipal, foi aquela moça a tomar a segunda grande decisão da vida. Sim, isto porque a primeira tinha sido ir viver para aquela pasmação. Ela tinha de escolher entre trabalhar na fotografia da Biblioteca Municipal ou servir copos num bar de metaleiros chamado Azrael, que ficava do outro lado do jardim. A segunda oportunidade de trabalho que tinha conseguido naquela semana. Tirar fotocópias, por exemplo. Só frentes ou frente e verso? Agora só preto e branco. Vai ter argolas de plástico ou argolas de metal? Apesar de muitas vezes se ter sentido chato em os tempos modernos, o trabalho não gostava. E as horas em que não havia trabalho, muito menos. Passavam livros sem fim pelas mãos. E vezes, sobre os mais variados temas. Trabalhos que ela nunca deveria ter lido, é certo. Mas há temas a que uma pessoa não consegue resistir. Anatomofisiologia 2, trocas gasosas alveolares. Coisas como efectos del riego en la producción y en la dinámica de extracción de agua. Pero como não? A verdade é que nunca lhe faltavam leituras. Viagens. Foram muitas as viagens que empreendeu sem sair daquele canal. 2 metros quadrados do lado de máquinas, instalado no canto do átrio da biblioteca. Mas o que a moça não sabia é que aquela biblioteca era uma espécie de oásis em plena planície alentejana. Caras e caros amantes da leitura e dos livros, o que é que acontece em Beja? E é que acontece em Beja que nos leva a passar um fim de semana de torre e agosto todos os anos. Como é que sabe responder? A festa da palavra contada, precisamente. E quando você descobriu algo, aquilo é. E quando não havia a festa, havia o serviço. Naquela altura que eu me tinha. E havia a vestida da Clean. E eu dizia para Mérez. E vinha um Tim Bowler e a Sofia Molo. O Luís Correia Caramelo, o Carlos Matos, o Maurício Leite, a Gisela Calhamber. Tudo isto ali. Todos eles e elas a fazer correr um rio de palavras. Uma casa sem sono. Uma cidade de Beja, bem empregada. Disse ser o primeiro diretor. Sem saber, a moça tinha ido parar a um humilde contador de histórias. Fomos magníficos aqueles em que assistiam. Na cave, na cafetaria, nas escadas, dentro ou fora da biblioteca. Histórias de vibrar por todo o lado. E a creme da narração oral, ali, todos os cenários de gosto. E ela escutou. E voltou a escutar. E riu, e chorou, e deixou-se contaminar. As oportunidades destas é que surgem ali. A miúda da cidade grande fez-se moça no Alentejo e ilhoa no meio do Atlântico. Dizem que é aí que hoje a podem encontrar. Alguns na biblioteca, no museu, no teatro, a inventar e a contar histórias. E muito da mulher que é, aprendeu ali, há 20 anos atrás, naquela que é a cidade dos povos. Grata aos contadores de histórias e ao meu rico Alentejo, que me deram a escutar a palavra contada, mesmo rara, distante, até aqui chegar.
da minha levada, este pequeno ponto de espanto está a habitar. Que bonito. Perdoem o facto de eu ter vindo munida da palavra escrita, mas eu escrevi isto há 2 dias atrás e não me senti confortável para contar sem o texto. Mas, no fundo, quando eu escrevi isto, esta minha história de espanto, foi a pensar que, de facto, em última instância, se os contadores de histórias, como dizia o Walter Benjamin, estava já destinado o seu fim, em última instância, as nossas narrativas pessoais são histórias de espanto que nos podem, no fundo, ajudar a criar memórias coletivas. Não só porque quando partilhamos as nossas histórias, há um processo maiútico, não é? Que pode acontecer e, ao mesmo tempo, criamos relações de afeto com as pessoas com quem as partilhamos. E isso é, no mínimo, importante. Não quero com isto dizer que todas as pessoas que escutam histórias, só porque a minha história de espanto foi influenciada por contadores de histórias, não quero com isto dizer que todas as pessoas que escutam histórias acabam por ser contadores de histórias. O que eu quero com isto dizer é que todas as pessoas que escutam histórias não perdem a capacidade de se espantar. E eu penso que isso é meio caminho andado para que os contadores de histórias continuem sempre e sempre a contar. E pronto, termino assim a minha intervenção e já vamos conversar mais um bocadinho. Obrigada por me escutarem. Muito obrigada. Muito obrigada, Catarina, pela tua partilha tão bonita. Quer dizer que tu e o Serafim já têm aqui muita coisa para partilhar daqui a pouquinho. Passo agora a apresentar o meu querido e estimado Jorge Serafim. O Serafim é natural de Beja, trabalhou durante muitos anos, 11, 12 anos, como funcionário da Biblioteca Municipal de Beja, no sector infanto-juvenil, exercendo funções na área de mediação e promoção do livro e da leitura, e trabalhou também durante muito tempo de forma dedicada e com muita alma às palavras andarilhas, e foi lá que eu o conheci pela primeira vez e que me perdi apaixonadamente pela sua arte de contar. É contador de histórias e mediador de leitura, tem percorrido o país de norte a sul, partilhando esta maravilhosa arte que ele tão bem sabe como ninguém de contar histórias. Tem participado em encontros de contadores de histórias um pouco por todo o mundo. Cuba, Cabo Verde, Argentina, Macau, Estados Unidos e por toda a nossa Europa. É também autor de vários livros, como bem sabem, na área da poesia, romance, infanto-juvenil. É também ilustrador, artista plástico, com várias exposições individuais realizadas. É membro do grupo musical Tais Quais. Não olhem para mim assim com esse espanto, que é verdade. Procurem. Quem não conhece, vão ao YouTube, vão se surpreender, espetacular. E é também ator, humorista, empreendedor, acima de tudo. Na verdade, ele é one man show. Conosco, Jorge Serafim. O contador de histórias é um guardião do conhecimento mais profundo de um determinado grupo cultural. As histórias têm um papel fundamental na formação do indivíduo, tornando-o criativo, crítico e capaz de tomar decisões. Quando se conta uma história, deve-se ter em mente que aquele momento será de grande valia para quem escuta, pois, através dos contos e das histórias, será formado ali um banco de dados de imagens e de palavras que serão utilizados nas situações interativas vividas por quem escuta. Recomenda-se também que o contador faça ou tenha, de alguma forma, um ou alguns rituais, estratégias, antes ou até durante o momento de contar histórias, tais como conseguir tocar a imaginação do outro, utilizar a expressão corporal, o ritmo, o gesto e principalmente a intuação da voz. O Jorge Serafim, com certeza, deverá ter ou não algum ritual antes ou durante no momento de contar as suas histórias. Será que tu também és detentor de alguns superpoderes que todos nós
desconhecemos na tua maravilhosa arte de contar histórias. Passa a palavra ao Jorge. Tirei um curso técnico profissional de superpoderes e ah, antes de mais, boa tarde, e em respeito ao painel anterior, boa tarde a todas. Tu disseste boa tarde a todos, eu boa tarde a todas. Muito obrigado por estar aqui, é um prazer imenso regressar à Madeira. Aqui ninguém é detentor de superpoderes. Eu detesto muito esta ideia quando às vezes vamos contar histórias a uma escola, professor, isso nasce com a pessoa. Sim, a gente nasceu, quando nascemos no parto, 3 nalgadas e começámos a dizer era uma vez, nem chorámos nem nada. Eu costumo dizer, e a Catarina sabe, ela referenciou, a minha casa-mãe foi a Biblioteca de Beja, pela visão, pela, digamos, a forma revolucionária do que deveria ser uma biblioteca e a relação dela com a sua comunidade, a capacidade que elas devem ter de ser leitoras da mudança, da personalidade, de identidades que as cidades vão tendo. Funchal hoje não está igual à semana passada. Há sempre alguém que se vai embora, há sempre alguém que chega. E isso mexe com a dinâmica e com a identidade de um local. E na altura o lema era uma cidade acordada, uma biblioteca sem sono. E durante muitos anos era de facto o marco. E eu, para dizer, eu tive dentro deste conceito de convocar permanentemente e desassossegar a sociedade, eu tive a oportunidade de conhecer gente de todo o mundo. Fiz muitas oficinas. Às vezes dizem, mas onde é que mas tirou o curso de contador de história? Eu detesto esta coisa agora. Quando vocês virem para aí cursos de contadores de histórias, encarem aquilo como é mais uma ferramenta, é mais uma coisa que aparece no caminho e que devemos aproveitar. Ou é dali que aquilo forma, como eu já vi muitos. Os franceses são horríveis. Para começar a ser narrador, tens de começar a contar na mitologia grega. Agora imaginem chegar ao pé da minha avó e dizer isso, avó, esse conto da ovelha não dá, porque tens de começar pelo Deméter e Perséfone. E a minha avó mandava-me dar uma volta e 2 chapadas nas ventas e agora ouves o conto da ovelha para não seres parvo. Ou seja, é um percurso muito individual que nós vamos absorvendo com outros. Mas há uma coisa que o conto popular tem de extraordinário e a Catarina tocou esse ensaio do Walter Benjamin, foi muito referenciado por vários oradores nas palavras andarilhas. O contador a que ele se referia já não existe, não existirá. A questão que está aqui a saber é hoje, nós enquanto contadores, qual é o simbólico que existe na sociedade de hoje. Não se contava contos por acaso. Ao contrário do que foi dito aqui pelo Manuel, eu não acho que os contos de fadas para crianças fossem horríveis, primeiro porque nunca houve contos de fadas para crianças. Isso é o primeiro erro que se foi dito. Aos 7 anos guardava-se perus, aos 10 guardava-se porcos. Quando se contava a infância, não existia. É uma coisa que começa a ser falada nos anos 30, 40 do século passado, e uma das mulheres que mais mexeu nisso foi a Irene Lisboa. Um grande marco. Curiosamente, as mulheres sempre avante nisto. Mas quando estudamos a psicologia dos contos de fadas de Bruno Bettelheim, percebemos que os contos são um confronto. E ele diz claramente que um conto, para ser bem contado a uma criança, ele também diz para um adulto, ele tem que confrontar as suas aspirações, as suas ilusões. E é nesse confronto em que aquilo que ele ambiciona e aquilo em que ele é, que se abre uma porta, que se esclarecem as suas emoções e as suas sensações. O contador desse tempo não existe, nem nunca mais existirá. Porque hoje nós somos... A sociedade mercantilizou-se, enquanto vocês pegam muitos mitos da criação do mundo, tem a ver com a necessidade que nós temos de nomear o mundo e identificá-lo. Esta é a grande conquista do ser humano, a linguagem, que permite interagir com o mundo identificando, mas também permite-te conhecer a ti, porque é ela que nomeia o que sentes, o que pensas. Este é o extraordinário poder da linguagem. E há quem diga que até que quanto menos linguagem nós tivermos, mais violentos somos. Porque não sabemos identificar o que sentimos, o que ambicionamos, o que projetamos, o que ansiamos, as nossas sensações. E eu acho
para vocês verem o poder do conto popular. Agora, tenha noção, minha preocupação é qual é o simbólico de hoje. E não é dos miúdos, é da minha geração, dos pais dos miúdos. Eu tive agora, antes de vir para a Madeira, andei 15 dias no concelho de Arraiós, em várias aldeias, tentando recolher contos a idosos. Nenhum me foi contado. Houve fragmentos. Estas narrativas maiores foi-se perdendo o rastro. Existe na memória quem contou, e quando a gente puxa, encontrar um idoso que conta um conto, é um dia ganho. Às vezes contei, e eu vou contando para ver se eles... eu lembro de qualquer coisa, mas não era assim que a minha avó me contava. Então, mas como é que ele contava? Eu lembro de uma parte da morte de ser enganada, e ela é que foi encarcerada num caixão. E o resto... Porque se foi perdendo o tempo da palavra demorada. E nós, enquanto contadoras, eu tenho a noção das narrativas mais prolongadas. Eu já cheguei a ouvir na Biblioteca de Beja um idoso que descobri pelos netos, todos os dias contavam contos. E eu disse, mas onde é que vocês sabem esse repertório? É o meu avô. E ele tornou-se muito amigo da biblioteca. E foi um idoso que foi muitas vezes contar as palavras andarilhas. Por exemplo, a Torre da Má Hora, ele chegou a levar quase 50 minutos a contar aquele conto. Hoje é impossível. Só se for num espaço formal. E eu tenho a noção que nós contamos mais em espaços formais. Nas escolas, porque os professores insistem, os professores bibliotecários, contamos em teatros, em festivais de teatro. Agora, ao redor da família, e ali estarmos reunidos informalmente, contando contos, contos tradicionais, não estou a falar de histórias de vida, que também foi as que eu mais ouvi agora, coisas maravilhosas. Histórias de lobisomens, assombrações, de zaravultos, que eu nunca tinha ouvido esta expressão. E fiquei muito contente porque as histórias de lobisomens, aí há um simbólico que é muito duro. O lobisomem era um lobisomem, eu lembro da história de um senhor que me contou agora em Arraiós que ele ouvia um cavalo à meia-noite, e vocês sabem que os lobisomens, tu vais caminhando-se numa encruzilhada de uma estrada, for a passar um animal, nós transformamos nesse animal. Porcos, galinhas, curiosamente nenhum se transformou em lobo. Porcos, galinhas, burros, também houve uma vaca leiteira que descobriu lá. E havia um rapaz que à meia-noite ouvia o cavalo, com 10 anos guardava gado, e escondia-se porque sabia que era o lobisomem. Um dia ouvi uns tiros, isto noite após noite, e com uns tiros, e quando levantou via um homem, de facto era um homem, era um lobisomem em cima do cavalo, só que atrás do homem vinha o caseiro a disparar tiros que ele ia dormir com a mulher dela. Portanto, eu nunca associei lobisomens a uma quantidade de parte de cordas no concelho de Arraiós. E ontem estava contando isto em Abrantes. Aqui também havia muitos avejões. Lençóis brancos iam à casa delas e depois eu nunca pensei. Histórias de lobos. Outro dia, a Bru contou-me, há uma história que eu conto muito, que é a história da ovelha, o lobo e o memé. Que é um lobo que tenta comer uma ovelha. E é uma história, uma fábula. Conto muito isto às crianças. E não é que ela diz, olha, contei-lhe essa história que aprendemos com o António Fontinha, que é a ovelha, o lobo e o memé, e sabem o que é que aconteceu? Ele disse assim, aqui os lobos, foi nas Alcáçovas, que é uma terra que tem, que os chocalhos foram classificados património imaterial da humanidade. Eu conheço essa história, só que os lobos eram pessoas. E eu nunca pensei, vejo o simbólico. E agora estou a pensar na história de forma diferente. Porque a miséria era tanto, quando os pastores iam levar o gado, da herdade para a herdade, passavam pela rua principal, as ovelhas iam contadas, e a fome era tanta que as pessoas abriam as portas de casas e as que podiam roubavam ovelhas. E quando chegava a herdade faltavam não sei quantas. Estão a ver o que é que era o lobo nesta história. Portanto, não se contava ao acaso. Manuel, desculpa lá, mas não estou de acordo com essa, porque é um diálogo, é a necessidade de nos confrontarmos. Não é a violência em si, mais do que também às vezes há professoras que me fazem isso. Olha, Sr. Serafim, tenho aqui, olha, estamos a dar a sustentabilidade do planeta, que histórias é que tem sobre este tema? E eu digo, todas, filhas, são todas. Reciclagem, todas, filha. Lobos para um lado, ovelhas para o outro, está tudo reciclado. Todas. Portanto, há esta necessidade. Mas a história, o conto tradicional, tem tudo o que nós somos. Tudo. Há contos de uma beleza estonteante, de uma beleza, de uma profundidade. Aconselho 2 livros, A Psicanálise dos Contos de Fadas e As Mulheres que Correm com os Lobos. São livros de um brilhantismo, de uma análise. Nós podemos
pôr aquilo em causa, mas é pôr em causa que mas aquilo faz-nos pensar de forma diferente. Só para dizer o outro poder que o conto tem. E isto aprendi ouvindo muitos contadores de histórias. A Catarina falou de um dos meus mestres, o Tim Balley, que eu acho que no dia em que contar com ele, como eu, estou arrumado, estou esclarecido. Porque o Tim, eu fiz uma ação de formação com ele e o Tim não dá uma única receita. Como vocês sabem, nestes congressos, às vezes, há sempre malta que está a tirar apontamentos, nem levantar a cabeça, nem... Só parece que vem à espera da receita. E o Tim não dava receitas nenhumas. Dava pequenos apontamentos. Ele dizia uma coisa que ainda hoje marcou. Quando contamos um conto tradicional, ele era de um inglês maravilhoso. Ele vê meses a imitar o inglês dele. Um homem muito bonito, muito charmoso. E ele contava com uma galega, a Cacilda Regueiro, quando tu estavas na biblioteca. E fazia o mesmo conto em tradução simultânea. Ele dizia, Once upon a time there was living in a forest. E ela era baixinha, muito graciosa, e dizia, era uma princesa hermosa, mira guapa, que vivia na floresta. And the princess saw the prince. Ele dizia, e a princesa mirou a seu príncipe e disse, oi, carinho, que me vuelves caliente de verdade. E isto era depois trocavam, só que ele falava mal, dizia, esto é um cuento. E ela falava muito bem inglês. Mas ele dizia que quando contava um conto tradicional, eu não dizia, Once upon a time there was a beautiful princess. Chega. Se vocês começarem a dizer, era uma vez uma princesa muito bonita, 86, 186, eu sonhava logo com a Samantha Fox na revista Bravo, que era uma revista escrita em alemão, mas entendia-se perfeitamente o conteúdo. Porquê? Porque o conto popular dá a capacidade a quem conta do outro recriar o conto. Se eu digo uma princesa muito bonita, para vós, o vosso padrão, o vosso conceito, vocês recriam automaticamente a vossa princesa bonita. Se eu disser que a loura é de olhos azuis, estou a limitar a vossa capacidade de se apropriar o conto. E isto é uma inteligência incrível da sabedoria popular. Onde reparar que nos contos não há grandes descrições. Era muito bela, cabelos compridos. Pouco mais. A literatura não. Não é? Nós pegamos nos romances maravilhosos do Essa de Queiroz, vejam que era o romantismo, né? As mulheres bastavam mostrar um bocadinho do artelho e eles escreviam um capítulo à volta daquilo. O Essa, se fosse uma praia de nudismo ou litoral alentejano, escrevia uma enciclopédia de 35 volumes. Portanto, este é o poder dos contos. O problema é, eles nascem muito da nossa relação com o mundo que nos rodeava, na necessidade de o identificar. Hoje o mundo que nos rodeia é outro. Não temos a mesma relação com a natureza, com o tempo, com o usufruir do tempo. Nós subvertemos o tempo. Um tuareg que foi estudar para a Universidade de Sorbonne, numa entrevista, disse: o prazer do silêncio é tu caminhares no deserto e o único barulho que consegues ouvir é o teu coração a bater. Vocês têm o relógio, nós é que temos o tempo. E é por isso que o universo dos contos vai mudando, porque nós não temos a mesma relação. Mas conseguimos ir às escolas, contar, fora deste contexto formal, preocupa-me. Às vezes estive aqui há pouco tempo, fui a uma escola secundária, foi lindíssimo. E disse, apareçam à noite, a entrada é gratuita, não sei quantos alunos foram. Quantos professores foram? Isso me remete para outras questões. Só para dizer isto, o Vitorino, antes de passar a bola, o Vitorino contava-me que eu disse, contador de histórias, sou muito amigo do Vitorino, tem 82 anos. É um homem, um contador de histórias de vida e muito da pobreza do que era a Vila do Redondo, o Alentejo. E ele disse que a tia dele contava a história da Torre da Maora. Eram no pial da porta, sentados, aquelas noites de verão, contava. E eu disse, Vitorino, mas como é que as pessoas antes conseguiam estar 1 hora sentadas a ouvir o mesmo conto? E agora não conseguimos. Eu disse, a minha infância foi o princípio da mecanização da agricultura. Mas na minha infância não havia ruído. Todos os sentidos estavam para lá. O ruído vai diminuindo a atenção. E há vários ruídos. Nelson Rodrigues, dramaturgo brasileiro, dizia que a radionovela matou a conversa à janela. Não é só da internet. Cada vez que a tecnologia inventa uma coisa nova, o nosso padrão, o nosso habitat social, cultural e a nossa interação muda.
E foi mudando ao longo do tempo. Também não vale a pena dizer que agora a net é que é culpada de tudo, que é que... não, porque sempre foi assim. Sempre. Há qualquer coisa que se perde, há outras que se ganham, obviamente. Mas o conto, o poder dele é este, continua a interrogar-nos. E nós trabalhamos em espaços diferentes. Portanto, é em espaços diferentes que a gente vai interrogar. Agora, só para terminar, há aqui uma coisa muito importante: nunca infantilizar. Eu detesto quando se vai a um 7º ano achar-se que o 7º ano é igual ao 5º ano. Quando se vai a um 9º ano, que é a pré-adolescência, que eles deixam de ser seres humanos, que é uma concentração de hormonas desvaídas a correr por aquele corpo. E a gente vai contar historinhas tipo de fadinhas e fadinhas. Há as grandes histórias de fadas. Fadinhas, e os 3 porquinhos. Não. No repertório do cancioneiro tradicional há simbolismo, há contos que falam. Olha, eu tenho um conto índio que fala sobre a violência do namoro na adolescência. Sabem como é que acaba o conto? Se quereis que o amor dure dentro de vós, voem juntos, mas nunca amarrados. É encontrar coisas que falam do que eles são na adolescência, tal como nós fomos na adolescência. Portanto, nós temos esta capacidade de trabalhar nus, ao contrário do teatro, sem cenários, sem adereços, só com isto. Mas trabalhamos tão perto que somos leitores deles e eles também ficam-nos a conhecer. Porque a gente só conta aquilo, eu só conto aquilo que gosto pelo bem da sustentabilidade do planeta. Obrigado. Muito obrigada, Jorge Serafim e os seus superpoderes. Passamos agora a palavra ao professor Sandro Nóbrega. Nasceu no Funchal em 1978. Também dispensa apresentações, com certeza, mas vamos a elas. É professor de português, licenciado em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade de Coimbra. Doutorado pela mesma universidade, com um trabalho no âmbito da literatura e da didática, nomeadamente em leitura em voz alta, no âmbito da aula de português e com ligação a outras áreas artísticas, à performance poética. Ligado desde cedo ao teatro e à expressão dramática, tem desenvolvido inúmeros trabalhos enquanto autor e encenador, tendo participado em muitas produções e criado projetos didáticos como o Ler com Amor, desenvolvido pela Companhia Contigo Teatro, de que fui membro dirigente até 2017. Desenvolveu o projeto A Ler pela Direção Regional de Educação da Madeira durante 2 anos letivos. Neste momento, é presidente da Companhia Gato, grupo de amigos do teatro que tem desenvolvido projetos artísticos desde 2017. Publicou na Feira do Livro do Funchal 2018 o livro Leitura em Voz Alta na aula de português, espaços e modos de intervenção, com base na sua tese de doutoramento pela Universidade de Coimbra. Publicou na Feira do Livro do Funchal, em 2021, o romance O Estranho Caso da Flutuação. Atualmente é professor na Escola Básica com Pré-Escolar de Santo António e Corral das Freiras. Conosco, Sandro Nóbrega. Gostaria de partilhar aqui que Hans Christian Andersen, o grande mestre das histórias infantis, nascido a 2 de abril de 1808 em Odessa, na Dinamarca, filho de pai sapateiro e mãe lavadeira, é autor de 150 de contos para crianças e adultos, poeta, artista, romancista, dramaturgo, pensador, existencialista, jornalista, crítico, tradutor, narrador de viagens. Ele, um rapaz que queria ser cantor, ator e bailarino. Hans Christian Andersen teve uma relação pessoal com Portugal, revelada no seu livro Uma Viagem a Portugal, em 1866. Segundo Luís de Camões, foi escrito um poema de elogio ao país lusitano pelo dinamarquês Hans Christian Andersen durante uma visita a Portugal em 1866. Passo a lê-lo. Aqui, onde o mapa da Europa anuncia que Lusitânia é sua cabeça pomposa, aqui a terra acaba, o mar aqui começa, onde o sol descansa para o brilho e o poder. Hans Christian Andersen. A sua visão é humana, não se limitando só à palavra e ao pensamento,
contrapõe sempre o calor do coração à razão fria. A linguagem é a falada e a fantasia utilizada para iluminar a vida. Não é a linguagem das crianças, mas a linguagem que interessa às crianças e cobre o seu modo de compreensão. Ele fortaleceu o pensamento de que a existência é maravilhosa, que o maior milagre é a própria realidade, que as forças boas ajudam os infelizes quando virtuosos, que têm de se sofrer para vencer as forças contrárias, mas seguindo a vida interior, alcança-se a felicidade. O teatro tinha uma atração natural para este talento, um talento tão complexo como o de Hans Christian Andersen. No teatro funcionam as artes plásticas silenciosas junto com a poesia, a tragédia e a comédia, a música e o canto, a luz e o bailado. Para ti, gostava que partilhasses connosco quais os benefícios e a importância que poderá ter crescer privando sempre com o teatro lado a lado, escutando poesia e lendo em voz alta. Sandro Nóbrega, é a palavra. E foi assim que há uns anos atrás eu consegui convencer uma turma de Catarina de sétimo ano a ler o livro. Se foi uma coisa nova, se foi uma novidade, não. Porque nós somos sempre anões aos ombros de gigantes, e eu tive gigantes na minha vida que me ensinaram um bocadinho a fazer estas coisas todas, porque hoje em dia pouco se inventa, muito se vai reciclando e criando. E às vezes a verdadeira arte está na criação e no resultado depois. Pode ser microfone. E então, eu tenho aqui duas pequenas palavras para partilhar convosco em relação às coisas que foram acontecendo na vida e às minhas próprias histórias. Feitos os costumes agradecimentos para estar aqui presente, o elogio da iniciativa que já todos fizeram, e falamos então, o verbo que eu acabei de falar, que está conjugado em todos os termos e em todos os modos verbais. Não no sentido de falar e não escrever, mas no sentido de dialogar, de reciclar, de continuar sempre a aprofundar, a debater e também a ouvir. E então vou contar aqui algumas histórias. Claro que às vezes falamos de mais, às vezes falamos de menos, às vezes simplesmente não falamos, não precisamos, e se falamos também podemos ouvir. Tem a ver com o uso da palavra. E são como um cristal, as palavras. Algumas um punhal, um incêndio, outras orvalho apenas. Secretas vêm, cheias de memória. Inseguras navegam. Barcos ou beijos, as águas estremecem. Desamparadas, inocentes, leves. Tecidas são de luz e são a noite. E mesmo verdes paraísos lembram ainda. Quem as escuta? Quem as recolhe assim, cruéis, desfeitas, nas suas conchas puras? Eugênio de Andrade.
Depois eu tive outros gigantes na minha vida. Um deles aconteceu com a minha professora de primeiro ciclo, que é a antiga escola, a escola primária. A professora Isabel ainda está viva, deve ter 90 e tal anos, a senhora. E então lembro-me, num dia em que chovia ligeiramente, a minha escola toda iria em peso ao cinema. Eu devia ser de quarto ano, penso eu, e nós estávamos todos entusiasmadíssimos, todos prontinhos, os autocarros lá prontos, e foi uma turma, foi outra turma, foi outra turma, chegou a turma do Sandro, o autocarro avariou. O Sandro já não foi ao cinema. Então o que é que a professora fez? Ficamos na sala, ela pegou numas ilustrações que lá tinha, eu não me lembro a história, eu sei que acho que era qualquer coisa como um pato que não gostava da chuva. Coincidência, num dia que estava a chover. E ela contou-nos uma história só com ilustrações. Eu não me lembro bem da história, lembro-me da voz, a voz, lembro-me da postura, lembro-me da cumplicidade, lembro-me do ambiente de penúria, meio escuro, um pouco úmido da sala, porque de facto tinha chovido bastante. E se foi magia, não sei, mas algo ali aconteceu de facto. Portanto, aqui nós temos a presença da escola na criação dos hábitos de leitura, na criação dos hábitos da narração oral também. Depois também tive outros professores ao longo da vida. Tive uma irmã mais velha que desde cedo fazia teatro, daí a importância também da família, na narração desde cedo, mesmo até há estudos que já estão feitos, mesmo até no útero, enquanto a criança nasce, enquanto a criança se desenvolve, o narrar, o ouvir a voz da mãe, a voz do pai, o cantar para a criança, fundamental. E depois a experiência que me foi dando ao longo da vida, a experiência do teatro e de todas as experiências que tive por todos os grupos, em todos os grupos pelos quais passei. E depois chegou-se à altura em que fui, de facto, para Coimbra fazer a minha tese de doutoramento. Cheguei a Coimbra, armado em vedeta, e então queria fazer uma tese de doutoramento em literatura e teatro. É claro que, pá, brutal. Gosto de ler, gosto de teatro, tudo à volta daquilo, com um pezinho na escola, na didática, perfeito. Comecei a reencantar-me por coisas de que já não me lembrava, então fui ouvindo, fui lendo, fui pesquisando e tudo mais. Cheguei a um momento em que tinha de decidir. Então, eu e a professora que eu convidei, a professora Cristina Melo, que infelizmente já faleceu, levou-me para um ambiente íntimo, privado, semi-escuro, tal como a professora Isabel, e diante de um quadro branco, ela diz: Sandro, está na hora de me decidir o que é que o Sandro quer. E ela fez-me as perguntas e eu fui-lhe respondendo. Foi a magia que aconteceu. Nasceu o projeto de leitura em voz alta, que eu depois trouxe para a Madeira, desenvolvi a ideia aqui na Madeira, juntamente com as minhas colegas do grupo de teatro do qual eu fazia parte, a Contigo Teatro, e o resto da história, o Ler com Amor, está este ano com a sua 10ª edição, o projeto que continua a trabalhar aqui. Eu estive a acompanhar durante a 3ª edição, a partir daí fui fazer outras coisas e o projeto continua. E é claro que depois destas aventuras também fui ouvindo contadores de história, e para além destas duas pessoas generosíssimas que estão aqui ao pé de mim, generosas porque dão muito de si, provocatórias porque provocam também, porque um bom conto também é uma boa provocação, não é? Há um outro professor para mim que é, penso que alguns já devem conhecer, que é o Rodolfo Castro. Rodolfo Castro, que se auto-intitula como o pior contador de histórias do mundo. E ele não é o pior contador de histórias do mundo, certamente. Ele tem uma maneira muito peculiar de contar. E então ele tem um livro muito interessante, A Intuição Leitora e a Intenção Narrativa. Porque um contador de histórias, e penso que não vou dizer nenhuma barbaridade, também lê muito, e procura muito, e pesquisa muito. Portanto, a parte da leitura e da pesquisa, aquela ideia de que ele tem jeitinho para contar contos. Ele tem, mas ele leu bastante antes, ele trabalhou bastante. E então, só percorrendo, porque não vou perder muito tempo, só percorrendo o índice, nós vemos. Porque ele fala do leitor como pessoa, fala da leitura vigiada, do voltar atrás. Um conto pode voltar atrás, a leitura pode voltar atrás, a narrativa anda para a frente e para trás, os narradores sabem isso melhor do que ninguém. O habitar o som, a erva daninha, o ler antes de nascer, a linguagem infantil, a linguagem secreta, ouve-se, mas não é um conto, vê-se, mas não é televisão. Depois fala de termos como o tema ausente, uma forma de narrar, o encontro com os textos, o conjuro do texto, acho esta expressão maravilhosa, as adaptações que são conjuros perigosos, a memória, está-nos a faltar a memória para tudo hoje em dia, é uma pena. A voz, a evocação de imagens, o ritmo, libertação ou condenação, a dicção, aqui prende-se com a técnica, a atenção e a vontade, porque narrar um conto também tem muita técnica. O aquecimento,
os gestos, que também são essenciais, e depois umas considerações finais. E é claro que não é só Rodolfo Castro e estes meus amigos que dizem isto, outros também o dizem, nomeadamente Maria Alberta Meneres, quando nos diz que primeiro tens de fazer com que as histórias entrem em ti. Quer dizer, tens de fazer com que a tua vida se encha de pequeninos ou grandes acontecimentos que apeteça contar. Lá está, eu conto coisas de que gosto, que vale a pena contar. E então, de repente, de um instantinho para o outro, quando tu menos imaginares, vais ver que já estás a rebolar por uma história nova abaixo. Hoje tivemos uma história nova, como por uma ribanceira, muito contente. E, de facto, nós vamos andando à volta disto tudo, esta dialética entre leitura, narração e a presença do fator humano, que é a presença do narrador e a presença de quem ouve a narração. E depois encontrei também não é novidade para ninguém, mas é bom relembrar, um texto belíssimo de Leonard Cohen, How to Say Poetry Out Loud. Como dizer poesia em voz alta. Uma tradução de Vasco Gato. E Leonard Cohen, eu não vou ler tudo, que senão, mas encontram pela internet. Tradução Vasco Gato. Ele diz qualquer coisa como: tomemos a palavra borboleta. Para usar esta palavra, não é preciso fazer com que a voz pese menos que 1 grama, nem dotá-la de asinhas poeirentas. Não é preciso inventar um dia de sol, nem um campo de narcisos. Não é preciso estar-se apaixonado, nem estar-se apaixonado por borboletas. A palavra borboleta não é uma borboleta real. Existe a palavra e existe a borboleta. Se confundires estas duas coisas, darás razão a quem queira rir-se de ti. Não atribuas grande importância à palavra. Aqui a mentira está a ser irónica, obviamente. Estarás a tentar insinuar que amas as borboletas de uma forma mais perfeita do que qualquer outra pessoa ou que compreendes a sua natureza? A palavra borboleta não passa de informação. Não é uma oportunidade para pairares, levitares. A tal ideia do era uma vez uma pizza muito bonitinha, uma borboletazinha a voar, não sei o quê. Não é preciso isto. Não é preciso pairares, levitares, aliares-te às flores, simbolizares a beleza e a fragilidade, nem de modo nenhum personificares uma borboleta. Não representes palavras. Nunca representes palavras. Nunca tentes tirar os pés do chão ao falares de voar. Nunca feches os olhos, tomba da cabeça para um dos lados ao falares da morte. Não fixes em mim os teus olhos ardentes ao falares de amor. Se quiseres impressionar-me ao falares de amor, mete a mão no bolso ou por baixo do vestido e toca-te. Se a ambição e a sede de aplausos te levarem a falar de amor, deverás aprender a fazê-lo sem te envergonhares a ti, nem mesmo às tuas fontes. Trata-se de uma paisagem interior, é por dentro. Respeita a privacidade do texto. Estas obras foram escritas em silêncio. A coragem da atuação é dizê-las. A disciplina da atuação é não as violar. Deixa que o público sinta o teu amor pela privacidade, ainda que não haja privacidade. Sejam boas putas. O poema não é um slogan. Nunca poderás publicitar-te. Não poderá promover a tua reputação de seres sensível. Tu não és um garanhão. Tu não és uma mulher fatal. Toda essa treta relacionada com os bandidos do amor, vocês são estudantes da disciplina. Não representes as palavras. As palavras morrem se as representares, murcham. E a única coisa que sobrará será a tua ambição. Portanto, a ideia de que, claro que nós somos um veículo, mas nós anulamos um pouco a nossa vaidade para dar corpo a um corpo que é a narração de um conto, que é um conto narrado. Não manipules o público à caça de bocas abertas e suspiros. Se mereceres as bocas abertas e os suspiros, isso não se deverá à avaliação que fizeres do acontecimento, mas sim à avaliação que o público fizer. Resultará da estatística e não do tremer da tua voz, nem das tuas mãos a cortar o ar. Resultará dos dados e da discreta organização da tua presença. Evita os floreados. Não tenhas medo da fraqueza. Não tenhas vergonha do cansaço. O cansaço está de bom ar. Ou não conhecêssemos Cohen, não é? O ar de quem seria capaz de nunca mais parar. Agora entrega-te aos meus braços. Tu és a imagem da minha beleza. Claro que está mais relacionado com o universo da leitura em voz alta e da leitura em voz alta da poesia, que é também uma das coisas que me traz aqui. E então, em jeito de, à guisa de terminar, vamos fazer uma brincadeira em conjunto. A nossa conversão para o seguinte. Eu venho em nós ao pé, também mais. Então, vou ler um poema que eu não estava línguas, retirado de uma edição de Luísa Costa Gomes e João Nesbitt, da edição de Luís. E então preciso...
Faz assim, pode ser assim, pode ser bem. Então, quando ele levantar a direita, a parte desse lado do auditório vai dizer a palavra contas. Vamos experimentar. Ai, que coisa tão fraquinha. Mais uma vizinha, vá. Quando eu levantar a mão esquerda, esta parte do auditório vai dizer a palavra contos. Não sejam batuteiros deste lado. Contas. Aquele lado parece mais forte. Vá, não se envergonhe. Vá. 3, 2, 1. Ah, eles estão a fazer concorrência. Agora daí. Apetece-me levar-vos para casa. Se eu tivesse espaço, levava esta malta toda. Então, quando nunca que nem que e que a quem quiser escutar. É da tua conta. Contam os que com os quando os à conta de tanto contar, não com que quando e não te encontras. Obrigado. Sandra. Este terceiro painel vem complementar um pouco daquilo que nós podemos usufruir nos dois primeiros painéis e neste painel a escrita ganha aqui uma outra dimensão através da palavra, da expressão corporal e, acima de tudo, da alma. Eu gostaria de colocar a questão a todos vós e pegar um bocadinho naquilo que vocês partilharam, principalmente com a questão da valorização ou da validação que é dada ao contador, se ela é uma validação devida e acertada, se vocês consideram que muitas vezes o contador é apenas visto como aquele que escolhe um conto tradicional ou que escolhe um livro e que até tem jeito e conta. Eu gostaria que falássemos um bocadinho sobre isto. Eu acho que às vezes existe alguma desvalorização, algum estigma no que diz respeito a esta questão. Para além disso, nós todos aqui também somos mediadores de leitura e também existe muitas vezes a questão da distinção ou até o estigma de que aquele que conta é apenas o contador que partilha o conto da tradição oral e que aquele que faz recurso do livro não pode ser considerado um contador de histórias. E eu queria lançar aqui estas questões e ouvir a vossa opinião sobre estas várias questões. Estejam todos. Agora vocês decidem. É para os três. A questão é para os três. Eu vou distribuir microfones. Estou a pensar um bocadinho. Então, olha, essa questão que sentimos, deixa-me só dizer a quem faça essa distinção do contador tradicional e o contador que utiliza o livro. Eu acredito nos anos 20, os anos 30, 40 do século passado, não havia livros como há hoje, né? Portanto, o recurso era a oralidade. Portanto, não tem sentido. O que eu digo é cada um faz o seu caminho, cada um faz o seu processo. As pessoas querem ir a ações de formações, se quiserem frequentar escolas de contadores, eu sou um bocado suspeito, não é, eu acho que é um caminho. Achar que aquilo faz escola é porque cada um procura o seu caminho individual, não é? Isto é verdade, é muito dita. Isto é a imagem que usamos sempre, mas a mãe ou o pai que conta à noite ao filho, o filho ainda quer saber do pai espetáculo, cheio de recursos, cheio de técnica. Quer é o afeto, a intimidade, abraçadinhos, a partilhar um livro. Isso é o grande momento, não é? Nós é que já contamos em contextos diferentes, falamos de maneira diferente. Eu tenho a noção, quando vou contar aos secundários, ainda há pouco tempo tive essa experiência, eu pôs agarrar, utilizo uns sketches de humor com os telemóveis e o mundo da imagem, desconstruindo aquilo sem nunca ridicularizar, para levar água ao meu moinho. E depois vem encontrando os contos que também nos quais eles se revêem.
há ali quase que se calhar é uma técnica, se quiser uma diplomacia. Por isso é que eu digo que é importante sermos leitores de quem está à nossa frente, não é? Houve um amigo meu, uma vez, não vou dizer o nome, dizia, fui contar histórias a uma aldeia, pá, tinha um espetáculo de contos eróticos, apareceu-me uma série de pessoas com os filhos, eu disse ao presidente da junta, desculpem a expressão, foi assim que eu disse, toma a cagar. Eu disse, tu és um idiota, tu vais a uma aldeia, as mães não têm de deixar os filhos, andam sempre com os filhos atrás, e tu vais contar, se desprezas as crianças, e elas veem que aquilo não é para ti, meu amigo, elas vão começar a ficar inquietas. Tu é que nem entendeste onde ias. Por isso, mais do que criar um espetáculo, que se criem ferramentas para continuarmos sempre a dialogar com os outros, porque temos esta vantagem extraordinária da proximidade. Aqui faz-se uma belíssima sessão de contos. Aqui, porque não? Ou seja, às vezes há algum estigma e nomeadamente também se encontra, mas isto cá está, como o vosso painel falou, quando se fala da questão do transgénero e de outras, a verdade é que o ser humano, qualquer coisa que o apoquenta, marca o seu território. É um território. É um território. É porque a fã de um clube tem um território e odeia os outros. E nós, quando vamos, por exemplo, às escolas, eu sinto que ainda há isto é verdade, vou dizer, por exemplo, a figura do professor bibliotecário, se calhar para alguns professores do secundário, acham aquilo que é o que faz entretenimento, no Alentejo é entretengas. E muitos professores bibliotecários são desvalorizados pelo trabalho que fazem por ter uma abordagem diferente à questão. Eu fez-me confusão há uns anos, dava-se o conto popular na disciplina de 10º ano de português e desculpem que aquilo era secante. Para já os contos que escolhiam, cá está. E depois, a semiologia, a morfologia do conto, que é o sonho de qualquer puto aos 16 anos, é estudar a morfologia do... Mas bastava resolverem aqui o teu avô ainda sabe algum conto. Até há vídeos já de contadores na internet. Ponham. Pronto, isto também se pode usar a nosso favor. Não, ponham para verem, para visualizarem todos aqueles recursos que é estudados teoricamente que estão ali. Porque aquilo é secante. É desinteressante da maneira como é, sem visualizar, sem experienciar. Vamos estudar. Isto já escreveu Vladimir própria morfologia do conto. E às vezes somos muito abordados assim com esta coisa. Então, vai contar historinhas para as... Ainda continuas a contar historinhas para as criancinhas. Mas vai diminuindo. Eu acho que há uma ideia nova, porque nós, em encontros de literatura, isto há uns anos era impossível, por ser pessoas que contam, fazem narração oral, que contam histórias e que têm uma abordagem diferente de pegar os livros. Não é? Este jogo que o Sandro fez, cumulativo de repetição, isto faz-se no conto tradicional, fazia-se antes. Estes jogos de linguagem, os nossos avós faziam isso. Eu costumo dizer a brincar que o hip-hop, os americanos têm 250 anos. A gente já fazia hip-hop há 800. Que a gente, quando conta, era uma vez uma linda menina chamada Carochinha, que um dia a varrer o chão da cozinha encontrou um tostão, logo a recolher na sua mão e a correr na razão. A ideia de ser feliz no coração. Esta parte é minha. Esta parte é... Isto é um romance, era um romance. Isto está num estado que não se pode dizer mal dos americanos. Eles andam aí. Escuta, está em Need Boyton e a Biblioteca da Madeira. Pá, isto é a alma do Alberto João Jardim que anda aqui. Não, só para dizer isto que... agora, o que é que eu fiz desta observação? A história, os nossos avós, bisavós, está no cancioneiro. Felizmente, quando Manuel falaste dos irmãos Grimm, foi uma corrente do romantismo muito interessante. Os irmãos Grimm, e aí chegou tarde a Portugal esta coisa da recolha, porque depois tivemos Teófilo Braga, José Leite Vasconcelos, Adolfo Coelho, mas fizeram esse trabalho, que era uma corrente do romantismo, que ainda bem que chegou tardiamente a Portugal, porque nos permite depois recuperar outras coisas. Mas vocês vão ver histórias enormes escritas em verso. Quando eu conto esta versão da Carochinha que aprendi com uma velha, sabem o que é que me inspirei? Não é no ritmo dos idosos a dizer. Foi no hip-hop do agir. Que é a musicalidade que eles ouvem, mas a história está lá. Ou seja, é encontrar sempre pontes. Ou aquele tipo dos da Weasel, o Pac-Man, que ele marca muito bem as sílabas.
E então inspirem-me, há 2 ou 3 histórias que é inspiro nisto no rito que eles reconhecem, mas estão ouvindo a história. Portanto, nós temos sempre a obrigação de fazer pontos, mas também não. E acho que também as coisas melhoraram mais, as escolas estão a chamar mais os professores, os palcos, até os festivais de teatro. Eu já vou contar a história de uma vez a um festival de teatro, já fui a um, 2, vá, 2. Isto a gente qualquer dia mostra aos gajos como é que é. Estou a brincar, mas pronto, mas acho que estamos mais a contar. Olha, quando começámos só havia uma assim a contar, era a Cristina Tacuim. Hoje há a Cristina, há a Leda, há a Catarina, há a Luzia Rosário, há a Tisha Amaral, há a Clara Haddad, há tanta gente. E havia uma mulher na altura e éramos 4. E hoje, prontos, já ganham nisto, como sempre. Não, eu acho que o teu microfone está desligado, mas eu aproveito para pegar nesta ideia. Eu sou um formato um bocado híbrido, eu nunca sei muito bem onde é que me situo, não é? Mesmo quando é para me apresentar, na verdade, essas biografias extensíssimas de onde é que nós andámos e o que é que fizemos e o que é que estudámos, vale o que vale, não é? Porque eu gosto muito de contar histórias sobre a história de um determinado lugar. E eu gosto de criar esse tipo de histórias. É por isso que trabalho muito em museus. Aliás, eu depois de Beja vou para Lisboa e começo a trabalhar num museu. E nesse museu contavam-se histórias, faziam-se espetáculos de histórias criavam-se histórias a partir dos trabalhos expostos e faziam sessões aos fins de semana para as famílias. E quando uma das colegas adoeceu, eu, acabadinha de fazer licenciatura estagiária, perguntei: será que eu posso tentar? E pronto, e os cursos começam assim, não é? Será que posso tentar? Será que posso escrever? Será que posso fazer? E eu crio muito site específico, não é? Eu chego a uma galeria, a um museu, encontro um lugar e crio histórias a partir daquilo que está à minha volta, que no fundo não é muito diferente desta ideia do conto tradicional, no sentido em que as pessoas contavam histórias daquilo que está à sua volta, daquilo que acontecia à sua volta. E eu, no meu caso, sinto que muitas vezes é-me muito difícil encontrar uma gaveta para este trabalho. Não é? Então, para mim, é sempre aqui este híbrido entre a mediação cultural e a mediação da leitura. Mas eu sinto que este trabalho também é cada vez mais respeitado, ou seja, as pessoas percebem que, por exemplo, uma forma de valorizar o património material, não é, o edificado de um lugar, é através das histórias daquele lugar, das histórias das pessoas que trabalharam naquele lugar, que viveram naquele lugar, e esse é o trabalho que a mim me dá mais prazer e sou muito procurada para fazer esse tipo de trabalho, é o meio onde eu me movo, e eu aí sinto que esse trabalho é cada vez mais respeitado, valorizado e que funciona muito, não é? Porque, quer dizer, o público já está muito cansado daquela coisa. Aqui à direita temos o claustro da igreja, não sei o quê, e estes pilares foram oferecidos pelo rei Dom Manuel I. Pá, já ninguém está aí, muito menos os jovens, não é? Quer dizer, as visitas morrem nos primeiros 5 minutos. Então esta possibilidade de nós contarmos que aqueles pilares daquele pórtico daquela igreja foram oferecidos pelo rei Dom Manuel I, mas na verdade eu contar as histórias de não sei quantas pessoas que passaram por baixo daqueles pilares ou de como é que eles ali vieram parar do mar até à igreja, não é? É muito mais rico porque nos aproxima a todos. Mais uma vez é daquilo que se trata, não é? É desta proximidade com as pessoas, desta memória coletiva que vem naturalmente da tradição da narração oral e que eu, no meu caso em particular, gosto de trazer para os lugares, para os espaços como os museus, os teatros, as próprias bibliotecas também. E pronto, acho que contribui um bocadinho para a resposta já. Agora Obrigada, só Catarina. mais 2 ou 3 apontamentos sobre isto. É evidente, e pronto, vocês sentem isso na pele por serem narradores, por irem ao terreno, por contactarem e tudo mais. É evidente que no meio académico hoje, sempre houve, ou de há muito tempo atrás, que felizmente está a mudar, mas sempre houve alguma desvalorização daquilo que é a literatura tradicional. Considerada muitas vezes como literatura menor, e não é. Não é? Infelizmente, houve durante muitos anos, não só em Portugal, foi uma tendência, que outros países conseguiram vencer de forma mais evidente. Eu, quando comecei a fazer o trabalho de pesquisa para a leitura em voz alta, e quando trabalhamos o Ler com Amor sobre narração oral, em 2013 ou 2014, depois de ter ido à
A Asnandeira também. A Ilha dos Amores dos Pequenos adoram. Adoram-se. Bem, só isso dava uma tertulia. Adoram-se. Adoram-se. E, de facto, por exemplo, encontrei muita coisa espanhola, muita coisa brasileira, encontrei coisas belíssimas de Angola, Moçambique. De Portugal encontrei pouco. Felizmente, já há quem vá fazendo este trabalho nas bibliotecas. A Biblioteca de Beja fez um trabalho que está a fazer, fez e continua a fazer um trabalho espetacular. Já tem havido alguma revalorização daquilo que é a literatura tradicional, a narração oral e tudo mais. É evidente, e eu tenho insistido nisso um pedaço, ultimamente nos sítios por onde tenho passado, o fator humano é fundamental. E nas escolas o fator humano é involuntariamente, e ao contrário, pronto, o que eu vou dizer é polémico. Dá-lhe. Pronto, é polémico. Meus amigos, o ponto da escola, o centro da escola não é o aluno, o centro da escola é o professor. Nós somos o foco, nós somos a mediação entre o aluno e o mundo, nós somos a ponte entre aquilo que é a escola e a sua tendência conservadora, porque a escola serve para conservar e passar. Esta ideia, temos de ser todos inovadores, ótimo, mas uma escola serve para ser conservadora, serve para preservar e transmitir, e aí sim, os tais anões aos ombros de gigantes alterar, o professor é fundamental na escola. Para tudo. E se da parte do professor não houver também esta sensibilidade para estas questões, perde-se e o aluno fica a perder. Eu vou contar só um apontamento muito rápido. Tenho contado isto a muitos sítios onde tenho ido, e as pessoas ficam a olhar, mas de facto é assim. Então, eu vou contar outra vez. Há uns tempos atrás, eu esteve a fazer uma planificação com uma colega para o 8º ano. E estávamos a ver os testes que íamos dar, mais ou menos tínhamos dar primeiro período, segundo período e terceiro período. E então, no manual que nós tínhamos escolhido, há um conto belíssimo, e também há uma diferença entre o conto tradicional e o conto de autor, que são técnicas também de narração, também elas próprias diferentes. E há um texto belíssimo de Miguel Torga, penso que aqueles meus colegas conhecem, que é o Natal, que é do velho Garrinchas, que vai de terra a terra, a pedir esmola, e depois regressa a pé para a terra, e não chega a tempo do Natal, e tem de se meter numa ermida, começa a nevar, e o homem então faz uma fogueirinha com as madeiras da estátua de Nossa Senhora e de São José, e fica ali com a imagem do menino e com a Nossa Senhora ao lado, e pronto, ele diz, olha, você faz Nossa Senhora, o menino é o menino, olha, e eu humildemente faço de São José. E o homem fica ali entretido. É belíssima a narração. Dá para falar de imensos temas. A solidão na velhice, a pobreza, enfim, dá para falar de muita coisa. E então, conforme íamos fazendo a planificação, e disse, olha, eu aqui, nesta semana, vou dar o conto de Natal. Vais dar um conto de Natal aqui? Não podes. Eu não posso? Sim, porquê? Porque na cabeça dela, trazer um texto que estava na página tal para trás, eu ia quebrar a ordem, a sequência lógica do manual. Então, ou seja, pela sequência lógica, eu ia dar o conto Natal no Carnaval. Não faz sentido nenhum. E eu contra mim falo, nós ainda temos colegas que têm esta visão muito rígida das materialidades e das planificações, agora já não se fala em programas, agora são as aprendizagens essenciais e o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, bolas, é preciso pôr os pequenos a ler e a rir e a brincar e a aprender de forma mais séria, porque eles precisam de ser competentes à saída do 9º ano e depois à saída do secundário. Isto passa por muita coisa. Programa certo para cumprir, conteúdos sim, são as aprendizagens que eles têm de ter. E o aprender a ouvir e o aprender a contar, e se for preciso pegar no manual e jogar para o lixo, pega-se no manual e joga-se para o lixo. Há tanta coisa boa. Nós temos ali tantos livros ótimos. Temos aqui pessoas que escrevem e que já publicaram. Pegar nestas coisas e levar para a escola. Os miúdos precisam é de ler. Ponto final. Sandro, só para dizer isto, complementar, mas começa logo até, já nos levava para outras questões, mas quando eu estava na biblioteca de Beja, os alunos de primeiro ciclo e os de jardim de infância vinham à biblioteca, eles planificavam, faziam aquela coisa, não sei se ainda existe, as grelhas. Ainda existe. Estão cheios de grelhas. As grelhas era uma coisa patrocinada por compromissos para a atenção alta, porque estava tudo como. As moças vinham pedir à gente e encaixavam a hora do conto para nós na biblioteca irmos à prática pedagógica delas. E nós dizíamos, íamos, pediam à biblioteca, mas vocês é que deviam fazer a hora do conto. Elas planificavam, porque a pressão de que aquilo falhasse da orientadora, pois era a professora onde ela ia fazer o estágio e a orientadora. Na altura era uma velha, a Maria Eduarda Vilela, ainda apanhaste. Morreram 3 maridos e a velha nunca morreu, sacana. Escuta, a velha matou os gajos, a mim não me enganam. Uma austeridade, uma coisa. A velha matou os gajos, a Eduarda Vilela. Assim, era coxa e tudo, uma vez que dos degraus das escadas, partia as pernas, a malta era presidente da Associação Santos Dantes, e pipurra. No outro dia apareceu ela com as muletas e a perna engessada e foi dar as aulas, a velha.
Aquilo já era a aparição, era a morte, a vir direto às pessoas. E a verdade, e depois via-se que neste coiso, os professores têm, na altura, não sei se, mas acho que já mudou um bocadinho, a única disciplina que tinham a ver com o universo era teórica, história da literatura infantil, para a infância. Não havia mediação leitora, não havia coisas práticas. Porque é que, por exemplo, as escolas secundárias chama menos, infelizmente, mas já chamando. Porque é que a universidade não chama? Quem forma educadores de infância não chama contador de histórias, pessoas que abordam o livro. Atividades regulares como promovem os outros de ensino. Que não. Não é? Na Escola Superior de Educação do Porto tem o João Pedro Messeder, o professor António Gomes, deu lá aulas, é uma referência da literatura infantil. Também trabalha textos muito bonitos. Mas porquê é que não chama? Portanto, as pessoas às vezes também... E mais, devia fazer parte do... É 3 anos o curso. Durante 3 anos, sempre uma parte prática, como tu falavas, de projetar a voz, de mexer livros de forma diferente, de os desconstruir. Não é? Pegar em excertos dos maias e ligá-lo a outras coisas. Há um encenador que é o Luís Cruz, fez os maias com uma companhia de teatro de Serpa, Baal 17. Sabem o que era o cenário? Era uma cama. Porque ele diz que aquilo tinha muita alcofa. Portanto, diz que aquilo era muito jogo de cama e até passava-se tudo numa cama. Pronto, é uma visão dele que não deixa de ter alguma razão, mas ou seja, é preciso desconstruir e porque é que não se chama, porque é que... porque também às vezes as pessoas... Pois também há outras questões, não é? Os professores ainda vão meter nesse caminho. Mas é verdade que faltava esse desassossego logo na formação para que uma pessoa também saísse com outra... E enquanto contadores e mediadores de leitura, sentem que existem alguns assuntos ou temas que são proibidos, que não se devam abordar, ou acabam por sentir sempre à vontade para poderem partilhar o que quer que vocês desejem? Ou têm sempre esse cuidado, ou já se sentiram? A gente aprende também a falar, mesmo que eles não queiram, aprende a dar a volta à coisa, não é? Pegas num conto de Eduardo Galeano que fala sobre as diferenças, aquele conto que ele escreveu, o teu Deus é judeu, o teu alfabeto vem do latim, os teus algarismos vêm do árabe, o café que tu bebes vem da Colômbia, vem de Timor, vem de Angola, a música que te faz abanar as ancas vem da África, uma série de referências assim. E depois diz no fim, eu sou teu vizinho e continuas a chamar-me estrangeiro. Para dizer que somos feitos uns dos outros. Precisamos de encontrar, às vezes subtilmente, não é? Que anda tudo aí com uma moralidade, é uma moralidade. Lá em Beja, as famílias ricas vão todas à Igreja do Carmo. Olha, parece que o padre que já morreram um diz que apareceu agora aí. E eu já disse a uma amiga minha: olha, caiu o teu filho, as orelhas são parecidas às do padre. Também ferra logo. Ou seja, não, quer dizer é que também há formas, e às vezes também temos que entender que há contextos que não é fácil, mas há formas de chegar ali. E sentes muita diferença entre contares aqui em Portugal e no estrangeiro? Sentes alguma diferença nessa, Porque acho que nessa questão? os seres humanos estão cada vez. Quem viaja pela Europa tem coisas maravilhosas, mas eu acho as cidades cada vez mais iguais. O modelo é este. Isto às vezes parece. Está o Serafim a falar de política. Isto é o modelo, é da normatização das pessoas, normatização do ensino. Isto é tudo muito igual. Eu há 4 anos fui com a família a Barcelona, não consegui entrar na Sagrada Família, que não comprei o bilhete na net. Nem entrei no Parque Gaudi. A minha filha foi ao Starbucks beber um café. Está tudo muito igual. E não ouvi falar catalão como se dizia que aquilo era só catalão pelas ruas. Mentira, não ouvi. Até em livrarias, eu fui muitas, não ouvi tanto falar. Está-se a perder as identidades, as idiosincrasias, porque o modelo é este. O modelo de ensino, que as pessoas estamos todos reféns disto, é muito igual. Há bocado falava com a Leda. Este crime que estão a fazer, até existe um Plano Nacional de Leitura e agora tem projetos para desmaterialização do livro. A desmaterialização do livro. Até porque é que serve o Plano Nacional de Leitura? Para uma série de fedês lisboetas andarem a ganhar dinheiro e andarem-se a pavonear. Desculpem que eu estive cá um mês atrás e vi o que é que eles andaram cá fazendo. Nós vemos. A Madeira é muito bonito. A gente vir a congressos ou... E eu também gostava de perceber também, vocês tiveram a vossa vida académica lá no continente e acabam por trazer a vossa praticidade para a ilha. Vocês sentiram diferenças ou algumas dificuldades nesta arte?
Olha, eu no meu caso encontrei muitas oportunidades, porque não, quando eu cheguei, que não foi há muito tempo, há 7 anos atrás, na verdade não havia ninguém a fazer aquilo que eu faço. E como não havia ninguém a fazer aquilo que eu faço, o trabalho foi o de ir bater a todas as portas, perguntar se haveria oportunidade de fazer. E comecei a fazer. E quando comecei a fazer, as coisas começaram a funcionar. E este formato de criar site específico, não é? À medida de cada coisa, sobre a história daquele lugar e as histórias daqueles lugares, tem funcionado muito bem. E temos feito muitas. E quando digo temos, porque tenho uma equipa de pessoas que vai trabalhando comigo, de atores também. Temos feito muitas visitas encenadas em que contamos as histórias daqueles lugares, outras em que, sem qualquer personagem, não é? Estas visitas encenadas, trazemos o teatro para dentro dos lugares, outras em que eu vou só contar histórias do lugar e, portanto, levo os visitantes a conhecer os cantos e os segredos das casas através das histórias. Eu senti, de facto, que havia muito espaço para trabalhar. É claro que há alguma resistência a esta forma de fazer, mas com o avançar do tempo percebo que há muita sede porque lá está, os professores continuam naturalmente a levar todos os alunos de todas as idades aos lugares para conhecerem, não é? Aos museus, aos teatros, e portanto a forma como transmitimos o conhecimento é que é diferente. E lá está, interessa-me transmitir ou partilhar histórias de espanto. Interessa-me que aqueles eventos sejam eventos que ficam marcados para sempre na vida das pessoas que vêm, tenham elas 5 ou 83 anos, não é? E portanto é nesse sentido que tem funcionado, não é? Porque se percebe quando tu de facto queres voltar àquele lugar, porque aquele acontecimento foi significativo para ti. Não é porque as paredes caiadas de branco eram muito bonitas, mas sim porque conheceste a história de quem caiu aquelas paredes. E então aí, lá está, passas a fazer parte também do lugar. E é nesse sentido que eu tenho trabalhado e fui tão feliz, tão feliz, tão feliz, que vejam lá que até fiz um filho madeirense. Portanto, a coisa tem corrido bem. Então, em Tem solidariedade, corrido bem, a insularidade tem corrido Já- bem. Já agora Sandra, uma Sandra. bocadinho para terminar, e ainda bem que tem corrido, e ainda bem que vieram e que venham mais, Catarinas, porque a gente precisa. É evidente que, e eu volto a insistir nisto pela minha experiência, não Sim, pela claro. experiência dos outros, é a minha experiência. Eu de facto não inventei nada, eu vim aqui, vi que havia trabalho a fazer e continuo, e ainda bem que continua a haver, e continua a haver espaço para mais gente. Venham e desenvolvam-se. Agora, coisas que antes se calhar dizia com mais facilidade e que hoje se calhar já não dizia. No meu ano de estágio, também era um pequeno com 23 anos, eu estagiei em Coimbra na Martim de Freitas e então a escola de Betinhos e então havia uma menina coitadinha pretinha e ela chegava, professor, eles chamam preta, mas uma preta pequena, chorava de vez em quando, era preta, e um dia disse assim, olha, chama-lhe branca. Ela foi fazer, nunca mais aconteceu. Se eu faria isso hoje em dia ou não, se calhar já não faria. Porque hoje em dia ia ter os diretores de turma, ia ter o conselho pedagógico, ia ter os departamentos, ia ter os encarregados de educação, ia ter toda a gente em cima de mim. Eu iria pensar 2 vezes. Quer dizer, tendo em conta que eu tinha uma lata desgraçada, se calhar até faria. Mas hoje em dia teria mais algum cuidado, porque de facto nós temos de perceber que na cabeça deles há coisas que são muito, muito confusas. Por exemplo, aula de cidadania. Tiveram a trabalhar as questões de género. Na cabeça deles, o que é que eles fixaram? Há 72 géneros agora. E eles não tiveram a dar isto, eles tiveram a dar que há uma coisa só é a identidade de género, outra coisa é a orientação sexual. Portanto, eles tiveram a falar na cabeça deles. Há 72 géneros e eles agora brincam com isto. Isto não é de brincar. E na cabeça deles é uma confusão agora estas coisas todas. Tanto é que eu agora a dar o Vanessa Vai à Luta, de Luísa Costa Gomes, que é a pequena que se sente, gosta de brincadeiras de rapazes e quer que a mãe lhe ofereça uma metralhadora e a mãe, não, tu vais ter um fogãozinho, tu vais ter uma vassourinha, tu vais ter lacinhos, vestidinhos cor-de-rosa e a pequena quer uma metralhadora para brincar. Porque é que aquela mãe não dá uma metralhadora à pequena? O que é que eu fiz? Os rapazes vão ler de menina e as raparigas vão ler de rapazes. Numa turma eu sugeri, eu disse, então, rapaziada, quem é que quer ser a Vanessa? Eles todos levantaram a mão. Que é a turma considerada má. Na turma considerada boa. Então, rapaziada, quem é que vai fazer de menina? Eu. Uma complicação naquelas cabeças. Nós temos de descomplicar a cabeça dos miúdos. Obrigada, Sandra. E agora, antes de passarmos a palavra a vós, vamos abrir aqui um espaço para que vocês possam colocar alguma questão. Eu vou colocar também uma questão aos convidados para encerrarmos. Eu gostaria de saber, porque sei que vocês são pessoas de partilha,
se gostariam de aconselhar ou partilhar algum livro, alguma história, algum texto ou até algum filme que acha que possa enriquecer a quem nos escuta nesta arte de contar histórias. E se vocês pudessem ser uma personagem das muitas histórias que passaram pela vossa vida, quem seriam? Olha, eu para quem tem dúvida, não sei se viram aquele filme magnífico, para mim é magnífico, do Tim Burton, é o Tim Burton, O Grande Peixe. Pronto. E a história desenrola-se como percebe um rapaz que se sente aldrabado pelo pai, que lhe contava um imaginário, e ele fica irritado, vai encontrando aquelas personagens e acha que aquilo é tudo mentira. E o filme acaba com um diálogo mais ou menos este. Agora já não me lembro bem do filme, que o pai já falecera e ele está revoltado e alguém lhe diz: o teu dia do nascimento foi um dia como os outros quaisquer, não teve nada de especial, até foi feio, mas o teu pai tornou-o belo pelas histórias que contou. É de um poder. E a história que partilho convosco, que eu nunca me cansarei de contar, na Guiné-Bissau, antes de se contar um conto, diz era. E quem ouve o conto tem de responder era certo. E em Portugal, se houve 2 vezes que me responderam era certo. A primeira vez emocionou-me, a segunda foi um miúdo que tinha vindo há 15 dias da Guiné, foi estudar para uma escola de Oeiras. Mas a primeira fez-me mesmo pensar, é isto que eu vou ser, que eu quero ser. Já contava há alguns anos, fui à EB23 da Cruz de Pau e são escolas, margem sul, tem muitos miúdos de origem africana, mas já os pais nasceram cá, portanto aquele estereotipo, que elas falam assim, mentira. E há miúdos que até se sentem retraídos, então, pela cor da pele, nós perguntamos, o teu pai é de onde? É português. É português. Porque são vítimas, há um estereotipo, não é? Mas não era uma turma de 5º ano como a turma de CEF, que eu costumo dizer que são os Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Miúdos no 9º ano com óculos escuros, técnico ou profissional, eles e elas nem tiraram os óculos, sentaram-se com cada matula e aqueles pequenitos. Mas quando eu disse era, há uma miúda da Guiné que respondera certo. E eu arrepiei-me porque nunca ninguém me tinha respondido. E eu perguntei, quem é que conta histórias? Ela disse, o meu avô. Que história é que te contava? Contava histórias do mocho. Eu tenho alguns cancioneiros, cheios de alguns animais, como é o coelho, o animal esperto na Guiné é o mocho. E ela começou a contar histórias. Os óculos escuros começaram-se a levantar, assim. Ia dobrar, ia pô-los no bolso da calça. A professora estava a chorar. Eu digo, oh diabo, o que é que se passa aqui? E comecei a contar contos. E sei, quando está muito miúdo, de origem, tem a família, a origem é África. Nascido cá ou não, aqui a Anquinha é africana. Era uma vez uma linda menina chamada Carochinha. Oh, tudo, que eu já nem ouviam letra. Aquilo foi uma festa. E depois até disse um Eugênio de Andrade, o adeus, já gastámos, levaram com o Eugênio de Andrade pelas ventas, a gente tiveram... Vieram-me abraçar e coisa, e não percebi porque é que a pessoa estava a chorar. Eu disse, como é que você sabia que ela falava? Eu não sabia. Mas ela não fala? Então ela não se calou. Ela não fala. Foi a primeira vez que a ouvimos, por isso é que toda a gente ficou parvo. Porque na família era uma família disfuncional, havia tráficos de drogas, havia pai preso, mãe presa, ela vítima de abusos. Foi assim, dito assim de uma forma muito suave, mas percebi, ela não falava. Mas a boa memória que ela tinha era o avô que lhe contava histórias. E quando eu disse era, abri-se a porta. E os 3 anos que fui lá, ela foi sempre a ouvir contar contos. Pedia para ir. Apesar daquela vida difícil, ainda tinha boas referências. E este poder é extraordinário. Obrigada. A professora chorou, os outros tiraram os óculos escuros. Até levaram com a gente a Já Obrigada, Serafim, pela partilha. Para finalizar, Catarina, queres só partilhar algum pensamento? Não? Obrigada pela vossa partilha, conhecimento e, acima de tudo, pelo amor com que vocês se dedicam a esta arte, contar histórias. Obrigada. Obrigada a todos os presentes. Foi um gosto fazer esta viagem convosco. Obrigada a todos. Tendo em conta o adiantado da hora e uma vez que temos a sessão de histórias do Serafim agora agendada para as 18 horas, vamos só terminar aqui a sessão e depois vou-vos pedir que nos deem 10 minutinhos para a sessão de histórias que vamos fazer no exterior. Está bem? Pronto.
E antes de terminar, não vou fazer nada de muito formal, só agradecer a todos a vossa presença. Foi um gosto, um painel extraordinário. Foram 3 painéis muito interessantes. Agradeço a todos que tenham participado na primeira edição do Festival do Livro e da Leitura. E queria deixar-vos apenas um desafio, que é a vossa presença no próximo Falemos 2024, que já tem data de 18 a 23 de abril de 2024. Está o desafio lançado, então. Obrigada a todos. Já ficam aí sentados, fiquem aí sentados. Pronto, 10 minutinhos para avançarmos para a sessão de histórias. Muito obrigada.